Nós estamos então aí iniciando a nossa conferência de homens. A gente já está trazendo agora de manhã esse toque da música regional, sertaneja, com a palavra de Deus ao teu coração, ao nosso coração. E vocês vão experimentando um pouquinho o que acontece toda segunda-feira à noite na Rede Homem, na celebração da Rede Homem. Tem umas irmãs que falam assim: ô pastor, não posso participar lá pelo menos do churrasco? Infelizmente, minha irmã, é só na segunda-feira que é para homens, né? Durante os outros cultos, a família toda é convidada a participar, mas na segunda-feira é um tempo nosso. É um tempo da gente conversar, é um tempo da gente ser ministrado, é um tempo da gente ser fortalecido. Mas o que vocês estão vendo aqui, por exemplo, hoje, é o que acontece. A gente tem essa dinâmica deste tempo de louvor, de adoração. Nós trazemos algumas músicas nesse sentido, porque é o que atrai o homem, e às vezes a pessoa que não tem uma proximidade com a igreja, uma proximidade com a palavra, ele vem e ouve uma música sertaneja como essa que nós cantamos agora, é impactado pela presença do Senhor. Tem um tempo de grupo pequeno no qual é ministrada a palavra, é compartilhada, um homem ora pelo outro, e é um tempo muito especial que nós temos, e vocês podem então ter um pouco desse ritmo, dessa dinâmica que nós temos na segunda-feira. E nós estamos aproveitando dentro da conferência de homens também, falar um pouco sobre este mês especial que nós estamos vivendo, que é o mês de aniversário da nossa igreja, 60 anos da IPI Dourados e 120 anos da IPI do Brasil. E todo mês de julho nós temos essas programações especiais, né? Tivemos a conferência de mulheres, nós tivemos cultos especiais e ainda estamos estendendo alguns outros momentos especiais, celebrações especiais em agosto, como por exemplo Recarregando Baterias, que vocês viram aí, que é para os jovens, mas para toda a igreja. O Nani Azevedo, que virá também no segundo final de semana de agosto. Mas é um momento especial para nós vermos o quanto Deus fez por nós, seja como igreja, seja como indivíduos. Na semana passada até vocês ouviram um pouco da nossa história, aquele vídeo que conta desde Panambi até hoje, é emocionante. A gente vê o que Deus fez, começar um tempo de reunião debaixo de uma árvore, gente, no quintal de alguém, para o que nós vivemos hoje, realmente é algo especial da parte do Senhor. E com isso, óbvio, nós falamos igreja, mas igreja somos nós. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado aí: igreja sou eu e você. Diz aí, ó, você é igreja também, você é igreja de Cristo. E a gente experimenta isso porque através dessa questão de mudanças de estrutura, nós provamos dos milagres do Senhor. Nós experimentamos de promessas se cumprindo, nós vimos coisas extraordinárias, pessoas sendo libertas, transformadas, através da ação de Deus na vida de cada um aqui, e de outros que passaram, que já estão na eternidade com o Senhor. E nós, pensando nisso, nós trouxemos como coordenação da Rede Homem, como ministério, como rede, o pensar na importância de sermos forjados por Deus. E este é o tema da nossa conferência, dentro daquilo que estamos vivendo também neste mês, de celebrar a Deus, de tudo que o Senhor tem feito para conosco. Nós também estamos buscando o Senhor cada vez mais sermos forjados pelo Senhor. Nós, homens, queremos ser segundo o coração de Deus, e eu tenho certeza que vocês, jovens, crianças, adolescentes, mulheres, também querem ser segundo o coração do Senhor. Para isso é necessário que a gente seja, muitas vezes, apertado, passado por pressões, moldados, como um ferreiro que está ali batendo no metal aquecido para moldá-lo e colocá-lo na forma como ele quer, ou como um oleiro, como assim Jeremias vê, moldando o vaso, moldando o barro para que assim formasse um vaso. Deus também precisa fazer o mesmo conosco, e o que nós precisamos fazer é dizer ao Senhor: Deus, nós queremos passar por isso, queremos ser forjados pelo Senhor, queremos ser moldados pelo Teu Espírito Santo, queremos ser segundo o Seu coração. E nós estamos encerrando hoje também essa temática Celebrai. E eu gostaria de compartilhar então com vocês, pensando nessa temática Celebrai, pensando nessa temática de sermos forjados pelo Senhor, um exemplo muito conhecido, uma história que todo mundo conhece, porque já virou filme, já passou de novela na TV, é um texto que é cantado e contado para as crianças, para os adultos, que é a história de José no Egito. Todo mundo conhece, não é? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 45, nós vamos ler os versos 5 a 8. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor abra ela aí,
E é um negócio legal, é algo que é gostoso de incentivar e resgatar. Claro que se você tem a Bíblia no seu celular e você sabe trabalhar apenas o uso da Bíblia e não se distrair com outros aplicativos, ok, tá ótimo. Mas é tão gostoso, pelo menos para mim, assim, é tão gostoso você pegar a Bíblia de papel e folhear, e aí você vê às vezes algumas marcações que você fez alguns anos atrás, algumas respostas de oração. Isso é especial, irmãos, é especial. Então fica aí uma dica para você, se quiser começar a trazer a partir de hoje ou a partir da próxima semana, né? Se você vier à noite para participar conosco com Louvor Aliança, traz a sua Bíblia de papel. Você pode estar acompanhando, resgatando algumas coisas preciosas que o Senhor colocou ali e falou contigo ao teu coração. Gênesis capítulo 45, versículo de 5 a 8. Eu queria pedir para o pessoal, já está saindo aqui, obrigado. Está na tela também, você pode acompanhar. O texto diz assim: agora pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Até aqui. Eu quero abordar com vocês então o tema: celebrai novos horizontes. Celebrai novos horizontes. Nós olhamos para trás, vimos aquilo que Deus fez, esses 60 anos de Peidorados, fomos desafiados a olhar aos nossos corações e ver os testemunhos, ver aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Mas também agora eu quero levar você a olhar de hoje adiante o que Deus tem para nós como igreja e como servos do Senhor. Porque sabe o que eu acho? O que eu acredito é que grandes coisas estão por vir sobre nossas vidas. Vixe! Vamos tentar de novo? Eu acredito, de coração, que Deus tem grandes coisas por vir para nós como igreja e como servos do Senhor, amém? Amém. Toma posse disso, receba como uma palavra da parte do Senhor para o teu coração, porque é o que a palavra do Senhor nos orienta e nos diz. Grandes coisas ainda virão. Deus tem preparado, o Todo-Poderoso tem preparado coisas extraordinárias. Nós temos visto isso. É como um deslumbre ao olhar para o horizonte e ver o sol se pondo ou ver o sol nascendo, coisas extraordinárias que começam a despontar. Eu creio que nós cristãos, nós vivemos nessa expectativa e nessa iminência, porque é o que Deus tem para nós. Deus tem para nós novidade de vida todos os dias. Somos renovados do Senhor de glória em glória. A ação do Todo-Poderoso é sobre nós todos os dias. Basta nós ouvirmos a voz do Espírito Santo e com nossos corações atentos, sermos guiados e dirigidos por Ele. Sabe, quando nós falamos essa ideia de novos horizontes, nós estamos falando de perspectiva de futuro. Tem vezes que a gente diz assim: olha, o estudo abre novos horizontes para aqueles que buscam o conhecimento. Essa ideia de pensar na perspectiva de futuro, o que Deus tem para nós para frente, é pensar normalmente naquela ação do Todo-Poderoso, dizendo assim: haverá uma possibilidade de melhoria, de desenvolvimento, coisas novas vão acontecer, há um dinamismo na ação do Espírito Santo em nossa igreja, em nossas vidas, grandes coisas estão por vir, e eu creio, grandes coisas vão acontecer neste lugar. E tem uma música do Fernandinho que fala sobre isso. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar, grandes coisas vão acontecer aqui, não só como estrutura, como IPI Dourados, mas como o povo de Deus reunido aqui, a manifestação da glória do Todo-Poderoso, gerando coisas novas através da tua vida, através dos teus dons, através dos teus talentos, quando você se dispõe à obra do Senhor. Vamos cantar juntos? Diz assim, ó:
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Você pode erguer suas mãos? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Vamos dizer isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Você pode estender as mãos e dizer: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Sobre as nossas crianças, adolescentes, jovens, grandes coisas. Sobre os homens, sobre as mulheres, sobre as famílias, sobre os casais, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Mais uma vez, grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Nós cremos dessa forma, meus irmãos. Ao olharmos e celebrarmos os novos horizontes, nós estamos vendo coisas incríveis que o Senhor vai fazer. Isso é fé. Mesmo que eu ainda não apalpei, mesmo que ainda não peguei, mas eu creio que essas coisas novas do Todo-Poderoso já estão no horizonte. Eu já consigo vislumbrar coisas extraordinárias do Todo-Poderoso. Eu vejo a história de José exatamente isso. Eu vou te contar um pouquinho da história, só para você relembrar, e se caso você não conhece, você que está participando conosco online, talvez não conheça, José, ele é bisneto de Abraão. Abraão foi considerado amigo de Deus, o pai da fé. Ele foi neto de Isaac. Abraão, ele consagra Isaac, colocando Isaac no altar, dizendo: Senhor, Tu és mais poderoso, Tu és o primeiro no meu coração, mais do que o meu milagre. E ali Isaac, ele tem essa experiência com Deus, de antes o pai, o Deus do pai dele, agora o Deus dele, pessoal, que o livra da morte, que faz aparecer um carneirinho preso no meio do mato, para que assim fosse sacrificado em adoração ao Senhor. José é filho de Jacó. Jacó teve o seu nome mudado para Israel, guerreiro de Deus, príncipe de Deus, aquele que vai à frente. As pessoas olhavam para Jacó e diziam assim: esse cara vai ser um enganador, vai ser um mentiroso, vai ser um sem vergonha, vai ser um cara desencaminhado. Mas o olhar de Deus, desde a criação, desde o ventre da mãe de Jacó, era dizer para ele: este menino será um guerreiro de Deus. Ele já sai lutando, segurando o calcanhar do irmão. José experimenta tudo isso. José é de uma família de 12 irmãos, ele foi o 11º. Foi filho de Raquel, e Raquel tem já essa experiência do milagre de Deus, porque ela era estéril. Deus olha em favor de Raquel, e Raquel tem José, na sua velhice, milagres de Deus acontecendo. José era o menino mais mimado daquela família. Jacó amava demais aquele rapaz. Você pode ver isso em Gênesis 37, e por causa disso ele era odiado pelos seus irmãos, porque ele era paparicado, cuidado pelo pai. O pai dá uma túnica diferenciada, toda colorida para ele, e os outros irmãos ficam lá chupando o dedo, trabalhando, e aquele menino só fica lá olhando e dizendo aquilo que eles estavam fazendo de errado para o pai. Por causa disso ele foi vendido como escravo, e vai para o Egito. Você ainda vai ver isso em Gênesis 37, lá ele é vendido para um oficial chamado Potifar, e ele se torna mordomo da casa de Potifar. E a mulher de Potifar olha para José e fica, e cobiça, deseja José, e tenta ele, e José foge. Mas ele é enganado, a mulher engana Potifar com isso, dizendo que foi José que tentou abusar dela, e José é enviado para a prisão. Ele fica um bom tempo lá na prisão. Mas lá Deus o honra, e ele começa a fazer a gestão da prisão, e cuidar dos presos, ajudar o carcereiro, e assim por diante. Lá ele tem a oportunidade de ser usado por Deus, mesmo numa situação tão estranha, né? Quando nós vivemos esses momentos de prisão, de cadeia, de deserto, de dificuldades, a gente fica questionando Deus,
e que se afasta do Senhor muitas vezes. José, tenho certeza que passou pelas mesmas angústias e aflições que nós, mas José ainda se permitiu ser usado pelo Senhor. Ele revela o sonho de duas pessoas que estavam lá dentro. Depois disso, Deus ainda dá a oportunidade para ele interpretar um sonho de Faraó. Faraó honra ele, coloca ele como segundo em comando de todo o Egito, e faz com que ele tenha uma estratégia. Deus faz com que José tenha uma estratégia extraordinária da parte dele, da parte do Senhor, para trazer sustento para todo o mundo conhecido da época. E talvez a gente olhe a história de José, e aí a gente vê assim, passando de capítulos em capítulos, porque aqui eu citei do 37 ao 45 de Gênesis, e você olha folha por folha e fala assim, passou rapidinho, né? É o tempo de passar as folhas da Bíblia. Foram 13 anos de desafio, dos 17 aos 30. 13 anos forjados, 13 anos moldados, 13 anos difíceis, de grandes desafios que José viveu, para experimentar a promessa que Deus havia dado para ele no início. Aos 17 anos, talvez um pouquinho antes, Deus revela a ele que ele seria maior que seus pais, maior que seus irmãos. E ao compartilhar isso com a sua família, os seus irmãos o odiaram ainda mais. Sabe o que eu vejo? Deus pega um menino mimado, um menino que não tinha características nenhuma de liderança, experiência nenhuma de vida, um menino cuidado e zelado pela família, pela mãe. Eu lembrei agora, a gente poderia dizer assim, se fosse numa segunda-feira, mas já aproveitando que a gente está vivendo na mesma dinâmica, né? Um gurizinho bem Nutella, né? Bem Nutelinha. E transforma ele num homem raiz. Porque ele ficou firme, olhando ao horizonte, as promessas que Deus tinha para ele. E eu quero lidar com você e tratar com você nessas perspectivas de futuro, porque eu acredito que Deus tem da mesma forma para nós. Deus está moldando os nossos corações, Deus está preparando as coisas, Deus está endireitando os caminhos, Deus está abrindo as portas, Deus está conduzindo as nossas vidas, as nossas casas, a nossa igreja, a viver essas perspectivas diferentes, novas de futuro, novos horizontes. Mas para isso é necessário algumas lições que eu tirei aqui da história de José. Eu olho para a história de José e vejo, olha, nós precisamos observar algumas coisas, para que assim nós sejamos moldados e forjados de acordo com o querer do Senhor, para que a gente possa experimentar do melhor que o Senhor tem para nós, que está por vir. Por isso eu vejo, meus irmãos, que novos horizontes são forjados com base em promessas. Novos horizontes são forjados com base em promessas. A história de José começa dizendo assim: José teve um sonho, e não é um sonho qualquer. Deus fala com José, Deus traz uma direção clara a José. Deus diz assim: José, você vai viver coisas extraordinárias no futuro. José, você vai experimentar de coisas incríveis. Sabe aquele sonho que você fica, que grava no teu coração e na tua mente, que passa tempo e você continua lembrando dele? Sonhos que vêm da parte do Senhor, promessas que vêm da parte do Senhor, normalmente nos grava, nos marca de tal forma que a gente vive de acordo com esse projeto do Senhor, com essa promessa do Senhor, com esse sonho que Deus tem para nós. Lembrei do pastor Edson, eu estava comentando com a minha esposa, com a Paty, com o pessoal lá em casa. O pastor Edson falou na semana passada de um presbítero que tinha aqui, seu José Delvigna, e ele dizia assim: eu estou pisando em um sonho. Vocês lembram que ele pregou na semana passada e disse isso? No antigo Espaço Esperança ele estava lá e ele disse assim: eu estou pisando num sonho. Sabe por quê? Porque você vai olhar para trás na história da nossa igreja e você vai ver Deus dizendo continuamente de promessas que Deus tem a respeito dessa igreja. Desde antes, pessoas, homens e mulheres foram levantados pelo Senhor para profetizar, seja em vigílias, seja em cultos, seja em momentos de celebrações, seja pessoas de fora que chegaram até a nossa liderança, ao próprio pastor, e falou assim: olha, Deus vai fazer determinada coisa sobre esta igreja.
Uma das coisas que marca muito meu coração neste novo tempo que nós estamos vivendo, é que Deus dizia continuamente para nós que nós seríamos um farol a iluminar e mostrar a glória do Todo-Poderoso sobre toda esta região. É interessante que aí este espaço Esperança foi construído num lugar mais alto, né? Na entrada da cidade. E não é uma questão de estrutura, gente. É uma questão da essência da glória do Senhor, do poder do Todo-Poderoso manifesto neste lugar, através da vida de vocês, através daqueles que se comprometem em viver o sonho que o Senhor colocou nos nossos corações. Deus, Ele vai gerando essas coisas, meus irmãos, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Deus tinha falado sobre essa questão dessa construção, portas foram abertas. Eu vi o pastor comentando uma vez, dizendo assim: olha, se me perguntarem de onde que veio recurso, eu não sei te dizer para vocês não, a conta não fecha. E eu posso dizer para você, se você viveu o tempo do antigo Espaço Esperança, do templo para o antigo Espaço Esperança, você vai viver e lembrar das mesmas coisas. Você olhar para aquele galpão, e hoje já não está mais sendo usado, e imaginar que uma igreja poderia estar ali, é impossível. Sabe, é engraçado porque quando nós tiramos tudo, e nós já estamos há 1 ano aqui nesse novo espaço, mas quando nós tiramos tudo nos últimos cultos, eu não sei se você estava lá e se você vai lembrar, nós fomos tirando as coisas e dava uma sensação estranha, porque realmente é como se quando nós estivéssemos saindo com as cadeiras, estivéssemos saindo com os púlpitos, estivéssemos saindo com a Bíblia, estivéssemos saindo com a parte de louvor, parece que a glória do Senhor ia indo junto com a gente. Eu me lembrei do povo no deserto caminhando e a glória do Senhor à frente, sabe? Depois de alguns dias nós voltamos lá. Gente, como que é estranho, não parecia o mesmo lugar. Não parecia o mesmo lugar, parecia abandonado mesmo, sabe, não é uma casa que ainda tem as coisas ali, parecia que faltava algo muito especial, e realmente faltava. E se você, puxando um pouquinho mais na história, se você viveu esse templo de que você participava das terças da esperança, ou dos cultos lá no salão social do templo sede, e viu a construção do templo sede, você também experimentou a mesma coisa. Você viveu a mesma coisa. Deus dizendo continuamente: eu tenho um sonho para essa igreja, eu tenho um projeto, eu tenho uma perspectiva de futuro diferenciada, eu tenho algo novo. E cada vez havia uma novidade diferente, algo novo ia acontecendo, coisas extraordinárias iam acontecendo, pessoas iam se chegando. E é mais do que, gente, construção. É a experiência de todo retiro, de todo acampamento, de todo culto evangelístico, de apelos, é a experiência de pessoas se rendendo ao senhorio de Jesus Cristo. Agora imagina, a Bíblia diz que há festa no céu, quando um pecador se converte. Imagina quanta festa já teve no céu, graças à sua vida, graças a este lugar, através da manifestação do Todo-Poderoso em Jesus Cristo, obviamente. Mas que coisa extraordinária, não é? Agora, mais do que isso, eu gostaria que você entendesse que Deus quer gerar novos horizontes e forjar esses novos horizontes na sua vida, através de promessas que Ele tem a teu respeito. E mesmo que talvez você diga assim: puxa pastor, eu nunca tive uma experiência de Deus falar profundamente ao meu coração, de uma direção clara. Talvez você está esperando algo sobrenatural, um anjo vindo do céu dizendo assim: ah, meu filho. Bom, eu não sei se anjo fala normal ou ele canta, né? Ah, meu filho, minha filha, não sei. Mas é algo extraordinário. Às vezes a gente está esperando luzes virem sobre nós e dizer: olha, servo escolhido, serva escolhida, você tem algo especial. Você já teve resposta de oração? Você já teve uma resposta de oração? Uma que seja? Pois há um milagre de Deus, já é uma promessa do Senhor se cumprindo sobre a tua vida. A palavra do Senhor diz que tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Se nós pedimos em nome do Senhor Jesus, estando em conformidade com a sua palavra, nós recebemos. Se você ler um pouco a palavra de Deus, você vai ver quantas promessas Deus tem a teu respeito. Em Jeremias o Senhor diz assim: eis que tenho sobre vocês pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que vocês desejam, aquilo que vocês buscam. E invocarei meu nome e eu serei achado por vós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado por vós, assim diz o Senhor. Olha que promessa linda,
Quer dizer que se neste momento você dobrar o joelho no chão e de todo o coração clamar o Senhor, buscar de todo o coração, Deus vai se fazer achado por você. Há várias promessas da parte do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua descendência. O que você precisa fazer é dizer: Senhor, eu quero ser moldado de acordo com a tua vontade, as tuas promessas, não os meus sonhos, não os meus projetos, não os meus planos, porque eles são falíveis. Eu quero viver os teus sonhos. Eu acredito que José fez uma oração parecida como essa, porque todo o processo da sua vida, mesmo angustiado em várias situações e desafios, ele manteve-se firme na promessa que Deus tinha para ele. Por isso, se hoje você percebeu que a sua vida não está forjada e pautada em promessas do Senhor, você pode voltar e reorganizar o seu caminho, reordenar a sua vida e experimentar deste novo do Senhor, em nome de Jesus. Eu vejo também que novos horizontes, meus irmãos, são forjados em meio a desafios. E aqui eu tenho uma lição de vida que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu já disse em outras vezes. Sabe o que eu acredito? Que Deus nos mostra a promessa, Deus muitas vezes nos revela o sonho, Deus fala conosco através da sua palavra, mas nem sempre Ele nos mostra o processo, o percurso. Eu tenho algumas teorias a respeito disso. Se Deus chegasse para José e falasse assim: José, você será um homem diferenciado, você será o segundo homem em comando da maior potência do mundo conhecido da sua época, você vai ter tudo o que você imagina, seja recursos, seja o que for, você vai ser um cara diferenciado. Quem não quer viver isso? Nossa, eu imagino que qualquer um de nós recebendo uma palavra como essa da parte de Deus, ia dar salto de alegria. Senhor, é para ontem, ó, vamos para cima, Senhor. Imagina o Senhor dizendo assim: então, só que deixa eu te contar uma coisa, vai demorar 13 anos para você receber essa promessa, e nesse processo dos 13 anos, você vai ser muito ofendido por aqueles que deveriam mais te amar e cuidar de você, que é a sua família. Eles vão chegar a um ponto de te jogar num buraco e desejar matar você, mas eu vou intervir, fica tranquilo, eu vou intervir e eu vou livrar você. Aí eu imagino José falando: ufa, Senhor, obrigado, né? Mas daí eu já recebo a promessa? Não, você não recebe a promessa ainda não. Você vai ser vendido como escravo pelos seus irmãos. E aí você vai sofrer, você vai apanhar, você vai ser envergonhado, você vai ser tratado como objeto, porque escravo é assim. Não adianta você ter uma imagem romantizada de que, como escravo, José foi bem cuidadinho, bem alimentado, tomava banho todo dia, Não, irmãos. Como você deve imaginar, e como nós infelizmente olhamos na nossa história, história do nosso país, escravos sofrem. São tratados como animais, e às vezes até pior do que os animais. Imagina o José desnutrido, magro, apanhando várias vezes, chicoteado, amarrado, sendo puxado por animais, num comboio de outros escravos amarrados, andando a pé, seus pés sangrando, de tanto caminhar, e ainda sendo chicoteado, dizendo: vamos escravo, caminha escravo, caminha escravo. Mas você vai ser honrado, José. Você vai ser colocado como mordomo de uma casa muito importante no Egito. Ô Senhor, então aí vai chegar a minha promessa. Ainda não. Ainda não. Vão inventar uma mentira a teu respeito, todo mundo vai acreditar e você vai para a prisão. E aí não é igual às prisões de hoje em dia, que já são ruins, né, gente? Você não tem refeição todos os dias. Você não tem um vaso sanitário. Você não toma banho de sol. As prisões eram buracos, grutas, na maioria das vezes. Sol era um luxo, comida era um luxo. Ratos, baratas, bichos, escuridão.
Imagino que por muitas vezes José, por pouco não perdeu a sua sanidade. Aí Deus fala, só que daí você vai ser honrado, vou colocar você como responsável, como gestor da cadeia. Aí eu recebo, Senhor, a promessa? Não. Você está entendendo o que eu quero dizer? Se Deus tivesse contado a qualquer um de nós, todo o percurso que nós viveríamos, todas as percas, todas as marcas, todos os sofrimentos, todas as dores, será que você aceitaria receber a promessa? Será que você não iria negociar com Deus e falar, ô Senhor, peraí, vamos mudar esse negócio? Pode ser uma promessa mais simples então, Senhor, mas não deixa eu sofrer desse jeito. Não sei se José aceitaria passar por tudo isso se soubesse antes. Jesus, ele viveu exatamente essa realidade de saber tudo o que iria passar, e ele aceitou e se sujeitou a passar por tudo isso. Quando ele num momento de grande sofrimento, no Getsemane, ele prostrado em oração dizia assim, Senhor Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Quantos de nós teriam coragem de dizer isso, será? No momento de grande sofrimento, de grande angústia, de grande dor. Mas meus irmãos, nós não experimentamos, não tem como nós experimentarmos de perspectivas de futuro, novos horizontes, se nós não passarmos por esses desafios. Porque ao passarmos por esses desafios, nosso caráter é forjado, nossa fé é forjada, nossa perseverança é forjada, nossas emoções são forjadas. As lutas nos amadurecem, nos faz nos achegarmos mais a Deus, não é verdade? No meio da adversidade e dificuldade, Deus nos traz para perto, e nós nos sentimos mais sensíveis ao Senhor. Oração, campanha, jejum, busca de madrugada, leitura da palavra, parece que tudo muda, tudo se intensifica. Durante esse processo também das provações e desafios, nós também aprendemos a ser humildes. Não sou eu, é o Senhor. Não é a minha glória, é a sua. Não é a minha vontade, é a sua. Toda segunda-feira nós temos um tempo de orar de joelhos. Sabe por quê? Nós aprendemos com o tempo de que a melhor posição de que nós homens, que devemos ser sacerdotes do nosso lar, devemos ser guerreiros de Deus, devemos ser aqueles que trazem direção à nossa casa, a melhor posição que nós devemos estar é de joelhos diante do Senhor. Meu irmão, você não sabe a diferença que faz quando a tua família te vê de joelhos orando na tua casa. E se você não teve essa experiência, por favor, tenha. Nós aprendemos também, no meio dos desafios, nós somos forjados a viver na dependência total de Deus. Eu lembro de uma vez em casa, de desafios que nós tivemos, principalmente nessa questão de finanças. E nós estávamos sem um veículo e nós orávamos por um veículo, como recentemente nós estávamos fazendo da mesma forma. E eu lembro... eu e a Paty, nós subimos para Marcelino Pires para pegar, nós moramos ainda no Parque das Nações 1, nós subimos até o Marcelino Pires para pegar às vezes um ônibus, uma circular, ou ir andando até o centro. Nós colocávamos a Elissa num carrinho que nós tínhamos a laranja, a Gi ficava no colo da Elissa, nós prendíamos elas, e a Paty estava grávida do Arthur. E a gente subia a pé. Aí teve uma vez que foi extraordinário, porque um irmão da igreja que nós estávamos, passou por nós estávamos na Marcelino já, e voltou, fez a volta, nós levamos um susto até, porque fez uma volta brusca tal, parou um carro preto do nosso lado, acho que era preto, nem lembro direito. E aí nós assustamos, eu já empurrei o povo para trás, falei, meu Deus do céu, o que será que é, né? Aí abriu o vidro, ô pastor, tá indo para onde? Filho, estamos indo para o centro. Entra aí, vamos dar uma carona para vocês.
Sabe, eu estou contando isso para você porque eu tenho certeza que você tem histórias como esta, talvez até mais difíceis. E hoje eu olho para trás e vejo o que Deus fez. Porque nós somos forjados nestes momentos. São momentos que nós estávamos de joelho orando ao Senhor. São experiências para minha família. Do quanto Deus é fiel, do quanto Deus é poderoso, do que Deus pode fazer. Não são as circunstâncias que nos moldam, não são os desafios que nos moldam. Não deve ser. Para nós olharmos as promessas de Deus, nós precisamos olhar adiante e, firmados nas promessas do Senhor, seguir e dizer: Senhor, mesmo que está doendo, mesmo que está difícil, mesmo que nós estamos passando dificuldades, seja feita a tua vontade, não a minha. Por fim, meus irmãos, eu vejo que novos horizontes são forjados pelo teste do tempo. E nós temos muita dificuldade de passar por esse teste do tempo, não é? José, ele esperou por 13 anos. Numa realidade que a gente vive hoje, de que a gente quer tudo para ontem. O pessoal manda mensagem no WhatsApp, e se você não olha, dentro dos 5 minutos no máximo, já tem gente brava olhando para você, mandando mensagem, falando: senhor, não vai responder não? Não quero saber se você estava dirigindo, se você estava no banheiro, se você estava tomando banho, se você estava almoçando. Eu mandei mensagem, eu queria uma resposta. Numa realidade que a gente reclama de ficar na fila 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, numa realidade que a gente vai comer alguma coisa e fica olhando o relógio reclamando que está demorando porque passou daquele tempo aceitável nosso, como que nós vamos esperar a vontade de Deus? Já se passaram 10 anos que Deus prometeu sobre minha vida algo novo, e nada até agora. Eu tenho uma teoria a respeito disso. Quanto mais você for resistente a esse teste do tempo, eu acredito que Deus vai permitir mais pressão sobre a tua vida até você entender que é necessário muitas vezes esperar o tempo do Senhor. E digo mais, às vezes a gente quer dar um jeitinho para o Senhor, né? Eu vou dar um jeitinho, vou facilitar para o nosso Deus, eu vou tentar fazer uma estratégia aqui para conseguir abreviar esse tempo e conseguir logo o que eu quero do Senhor. Se você já fez isso, você sabe que possivelmente deu errado. No grego nós temos biblicamente 3 formas de dizer tempo. Aquilo que nós traduzimos como tempo para nós, em grego tem 3 formas de se dizer. Tem o cronos, que é o nosso tempo do relógio, tempo contado, horas, dias, assim por diante. Tem o aion, que é a eternidade, um tempo que não é possível se mensurar. Mas tem o kairos, que é o tempo oportuno de Deus. Aí eu digo para você o seguinte: qual desses 3 tempos seria o melhor para nós? O kairos, o cronos, você pode olhar no relógio e dizer: Senhor, eu quero para ontem. E aí você não está preparado ainda para receber a promessa e a bênção do Senhor, e talvez você perca essas coisas. Ou então você vai dar um jeitinho para fazer as coisas acontecer na tua vida, e aí você não vai receber a promessa do Senhor, porque você que está dando o jeitinho. Ou tem gente que fala assim: não, eu tenho muito tempo ainda, e talvez eu possa pensar no aion como uma realidade do qual eu ainda tenho uma oportunidade mais para frente para resolver essas coisas com Deus. E aí, nós não sabemos quando o nosso número será chamado, quando nós teremos este tempo, quanto tempo nós teremos de vida. E aí é uma direção eterna, céu ou inferno, não tem meio termo. Mas dos 3 eu diria para você que a melhor forma de se viver é no kairos de Deus. Trabalha a tua ansiedade, meu irmão. Minha irmã, segura essa questão da ansiedade. A nossa realidade, ela leva a gente a ser ansioso demais. Nós não podemos ser assim para as promessas de Deus. Precisamos deixar que o Senhor forje em nós um espírito resiliente, firmado no Senhor e suas promessas, para que não importe para nós quanto tempo demore, mas que seja feita a vontade do Todo-Poderoso em nós. Deus tem um tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo debaixo do céu.
E eu tenho certeza que o tempo do Senhor é o melhor. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou sofrendo. O senhor não sabe da minha dificuldade. Irmão, eu tenho até uma ideia em relação ao sentimento. Mas para de ficar olhando para a dificuldade. Para de ficar olhando para o problema. Para de ficar olhando para a adversidade. Para de ficar olhando no relógio, esperando o tempo certo e dizendo, não, puxa Senhor, e agora? E agora? Puxa Senhor, meu filho não vai aceitar a Ti como Senhor e Salvador da sua vida? Ah Senhor, o Senhor não vai mudar a minha sorte financeira? Ah Senhor, o Senhor não vai trazer tal coisa? O Senhor não... Senhor, eu me submeto à Tua vontade. Seja o Teu tempo oportuno a se concretizar em minha vida. E deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus te moldar, deixa Deus te forjar. A equipe pode subir. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Eu acho extraordinário, porque Paulo diz assim, basta cada dia o seu mal, né? Em Efésios capítulo 6, ele está trabalhando sobre as batalhas que nós temos espirituais. E ele fala assim, vai se revestindo todos os dias. E meu conselho para você é o mesmo que Paulo te dá. Se revista todos os dias com a armadura do Senhor e resista ao dia mau, hoje. Não estou dizendo que você não deva fazer projetos, planos para o futuro, nós estamos tratando sobre celebrar novos horizontes, mas não fica ansioso por isso, descansa no Senhor, espera nele, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se submeta ao processo e deixa que Ele faça. Esperei confiantemente no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Espera nele. Deus tem o tempo certinho. E sabe o que acontece? Só para eu fechar esse tópico. A ansiedade rouba a nossa fé. Você já percebeu isso? Como a angústia, a ansiedade, esses sentimentos negativos roubam, minam a nossa fé? Porque a gente intensifica o problema e diminui o poder de Deus. Intensifica a dificuldade, potencializa a dificuldade e minimiza o poder de Deus. Aumenta o problema e diminui quem Deus é para nós. Todos esses sentimentos que com o passar do tempo vai nos levando cada vez mais a ficarmos ansiosos e tentar fazer ajuda para o Senhor, tentar ajudar o Senhor, mina a nossa fé. Jesus diz para Marta e Maria, que se elas crescem, elas veriam a glória de Deus. E algo impossível aconteceu. Lázaro, o irmão delas, ressuscitou. Então talvez você está dizendo, pastor, meus sonhos morreram. Aquela promessa que Deus tinha dado ao meu coração, morreu. Não consigo crer mais, por causa que passou tanto tempo. Pois se você crer, você verá a glória de Deus. Se você confiar no Senhor, as promessas se cumprirão. Porque Deus tem preparado para você esses novos horizontes. E Ele está forjando você para recebê-los. Essa nova perspectiva de futuro. Basta você crer e confiar no Todo-Poderoso. Por isso eu quero te convidar a celebrar os novos horizontes que Deus tem para a nossa igreja e tem para a tua vida, tem para a tua casa, tem para a tua família. Numa perspectiva de fé, olhar para o futuro e dizer, Senhor, eu creio, eu recebo, eu experimento, eu vivo. Todas as coisas que o Senhor tem para mim contidas na Tua Palavra, e tudo aquilo que o Senhor está já ministrando ao meu coração, seja para a nossa igreja, seja para a minha vida, seja para a minha casa, eu creio, eu vou experimentar e viver, porque eu estou sendo forjado em uma promessa, eu estou sendo forjado em meio aos desafios, para viver esses novos horizontes, e eu vou ser forjado e vencerei o teste do tempo, porque eu quero viver o Kairos do Senhor, o tempo oportuno. Você pode se colocar em pé, por favor? Nós vamos cantar de novo essa música do Fernandinho, que diz, grandes coisas estão por vir, e grandes coisas vão acontecer neste lugar, sobre a tua vida, sobre a nossa igreja.
olhando para o futuro, nós temos certeza de que coisas extraordinárias Deus vai fazer neste lugar, vai fazer através da tua vida. Vidas serão restauradas, renovadas, resgatadas através do teu testemunho, através deste lugar, através dos louvores sobre esta plataforma, através da palavra ministrada aos corações, através do tempo de oração, através dos joelhos dobrados. Coisas extraordinárias Deus fará, e nós já podemos experimentar isso, em nome de Jesus. Tu és o rei desse povo, Tu és o Senhor da nação. Tu és o mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz dos cansados. Tu és, ninguém é como nosso Deus. ninguém é como Diga com fé, com convicção no seu coração, diga. Ninguém é como o nosso Deus. Se você puder e quiser, você pode levantar as suas mãos e dizer que grandes coisas estão por vir. Vamos lá? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Declare isso com fé. Nós cremos. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Nós cremos, Senhor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Vamos mais uma vez no início. Nós cremos assim, Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá? Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei deste povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Por isso nós temos grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Com a sua mão levantada, você pode erguer a tua voz e começar a declarar isso. Senhor, nós cremos que grandes coisas estão por vir sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Comece a declarar isso. Declare as promessas do Senhor. Senhor, eu creio que promessas estão sendo cumpridas e que muitas virão sobre nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja. Comece a declarar isso. Comece a dizer isso. Pai, nessa manhã nós erguemos as nossas mãos em concordância à Tua palavra que foi liberada a nosso respeito, e cremos nas Tuas promessas contidas em Tua palavra, cremos naquilo que o Senhor tem destinado a nós, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas famílias, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, homens, mulheres, casais, sejam jovens casais, casais adultos, sejam os nossos idosos. O Senhor tem preparado para nós, para nossas redes, mais 30 para as nossas células, para os nossos cursos. O Senhor tem preparado para os nossos ministérios grandes coisas, Pai. Estamos ansiosos para viver este novo do Senhor sobre nossa igreja, sobre nossas vidas.
O Senhor tem para nós, Senhor, como família bendita do Senhor, as tuas bênçãos e promessas. Teu povo aqui levanta as tuas mãos em sinal de rendição, de adoração, e para receber do Senhor as tuas bênçãos, a tua promessa, e queremos viver no teu tempo, e queremos, Senhor, ser moldados nos meios de desafios, fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, provando do melhor que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. E se você crer, pode dar um salve de palmas bem forte ao Senhor, grandes coisas louvando ao Deus pelas promessas que o Senhor já vai liberar sobre a nossa igreja, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão por